Bem-vindo a mais um Segunda com Quinoploc. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aqui na nossa live. É muito importante a gente sempre estar debatendo questões importantes sobre o Rio de Janeiro. Bom, hoje nós vamos estar falando aqui com o General Marco Aurélio Vieira. General, obrigado por ter vindo aqui. Sua presença enriquece o programa e hoje a gente tem alguns assuntos importantes para conversar. Primeiro, se o senhor me permite, gostaria que contasse um pouquinho a sua história para os nossos internautas. Eu sou filho de militar, nasci em Forte de Coimbra, Mato Grosso, na fronteira Brasil-Bolívia-Paraguai. Já morei em 51 casas, já tive nesse Brasil inteiro. Comandei como general a Brigada Paraquedista, a Brigada de Operações Especiais. Fui chefe de gabinete do Estado-Maior do Exército, comandei na Amazônia durante 3 anos, comandei também o ensino superior no Exército. Então eu tenho um currículo bastante diversificado e como civil, logo após a saída do Exército, eu tive a oportunidade de trabalhar como diretor executivo de operações do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos em 2016. E hoje eu trabalho como consultor em segurança e organização de grandes eventos. Nós tivemos uma Olimpíada que foi exitosa no que tange a organização, isso aí não tem dúvida, foi congratulada no mundo inteiro. Mas como é que o senhor vê essas questões que aconteceram inerentes ao poder público no que tange ao legado olímpico? A gente tem ali os equipamentos em Jacarepaguá, que hoje são subutilizados, nós temos a floresta dos atletas que não aconteceu, ali a parte também de canoagem. O que faltou para a gente conseguir de fato ter deixado isso aí como legado? Eu diria que faltou principalmente engajamento do poder público. Com relação à organização propriamente dos Jogos Olímpicos, nós tínhamos um comitê organizador e todos os objetivos do comitê eles foram atingidos. Mas existia um contrato que era realizado com o Comitê Olímpico Internacional, contrato esse que tinha o nível federal, o nível estadual, o nível municipal, que providenciaria, não só durante os Jogos Olímpicos, antes, durante e depois dos Jogos Olímpicos, algumas providências. Só que o poder público não se engajou. Eu diria que 90% daquilo que foi prometido não foi cumprido. E dos 10%, praticamente, quase todos esses 10%, o município cumpriu. Então, o município foi muito rigoroso nos seus objetivos, mas o Estado e o Federal foram muito pouco atentos a esses objetivos. Aquele parque lá em Jacarepaguá é responsabilidade do governo federal. O Parque Olímpico é responsabilidade do governo federal. E o governo federal, logo depois dos Jogos Olímpicos, estabeleceu a autoridade para a governança do legado olímpico, a AGLO, que tinha vigência até o dia 30 de junho. E ele não renovou essa governança. Então nós estamos sem governança do Parque Olímpico atualmente. E quem cuida disso hoje em dia? Hoje em dia está na mão da Secretaria de Esporte do Ministério da Cidadania. Estado da Cidadania. O senhor também teve uma passagem lá há pouco tempo. Como é que foi essa passagem? Estivemos lá, fomos convidados e por divergências de pensamento, nós não prosseguimos na missão. Mas a Secretaria ela tem uma missão árdua, porquanto ela foi reduzida, era um ministério, passou para ser uma secretaria especial, reduzida em efetivo, reduzida em orçamento. Consequentemente, eu acredito que esteja bem mais difícil a condução do esporte brasileiro por parte do governo federal. Deixa eu mudar aqui um pouquinho de assunto. Eu tenho acompanhado algumas colunas que o senhor tem feito. Eu vi agora no Fluminense, interessante, uma coluna sobre a militarização das escolas. Aqui no Rio a gente tem tido bastante escolas militarizadas, muitas pela polícia militar e 2, se não me engano, pelo Corpo de Bombeiros. A gente acha que a gente não tinha essa tendência até então, Tínhamos apenas uma aqui no Rio de Janeiro, que é a Escola Militar do Exército,
Como é que o senhor vê isso? O que o senhor vê como melhoria no ensino quando a gente militariza as escolas? Qual é a referência que o senhor consegue ter com relação a isso? Os colégios militares eles surgiram no século XIX por ocasião do retorno da tropa da Guerra do Paraguai, e com os órfãos dos militares, eram muitos, o Dom Pedro II então cria o Colégio Militar aqui na Tijuca, que era o Real Colégio Militar do Império. Esse colégio militar, ele adentra o século XX e praticamente era o único colégio militar do Brasil. Mas era um modelo muito de sucesso, e os militares que usavam o colégio militar, a grande maioria da tropa brasileira se encontrava no Rio de Janeiro, estavam carentes de um ensino de melhor qualidade para os seus filhos, porque eles tinham muitas transferências, onde chegavam, era muito caro matricular, de repente, um filho de militar, era diferente o currículo, então às vezes o garoto chegava no terceiro ano, tinha que voltar para o segundo. Então, o que o Exército fez? Começou a criar colégios militares para que esse ensino fosse padronizado e que fosse fácil um filho de militar transferido entrar no meio do ano, por exemplo. E assim nós tivemos a multiplicação dos colégios militares em 13 colégios militares conduzidos pelo Exército hoje. Então nós temos em Juiz de Fora, Campo Grande, Santa Maria, Recife, Fortaleza, 13 colégios militares. O modelo se mostrou de sucesso, principalmente por quê? Pela qualidade do ensino, pela organização, pela gestão e pela padronização do currículo. Com esse sucesso, e nós já estamos no século XXI, os estados, os governadores perceberam que de repente era possível replicar esse modelo, e aí eles começaram a utilizar a polícia militar como replicadores. E os primeiros a fazer isso foram o estado de Goiás e o estado, se não me engano, de Minas Gerais. Então tivemos a partir daí a proliferação. Hoje Goiás tem 70 escolas militarizadas. E esse modelo é muito semelhante ao modelo do Colégio Militar do Exército, mas não é igual. Então há uma padronização, digamos, dos procedimentos mais disciplinares, há uma preocupação com o civismo, há uma preocupação com respeito aos professores, e com isso conseguiu-se, principalmente esses colégios estão colocados nas periferias, e com isso se conseguiu uma redução sensível da criminalidade, uma redução sensível da violência escolar, e melhorou-se em muito o desempenho escolar. Então realmente o modelo se aplicou ao Brasil. Se você perguntar, existem outros colégios militares nos outros países? Existem. Existe colégio militar na França, existe colégio militar em Portugal, existe colégio militar nos Estados Unidos, e é uma forma de você padronizar o ensino e também trazer disciplina. E o Brasil, eu acredito, esteja muito carente de disciplina, muito carente de autoridade. Nós temos um trauma que depois do regime militar, qualquer coisa que se fale em autoridade, todo mundo pensa que é antidemocrático. E a autoridade ela é fundamental para que se consiga viver em sociedade. Autoridade policial, autoridade do juiz, autoridade do professor, autoridade do pai. Então, como nós temos carência dessa autoridade, eu diria que a escola militarizada, ela terceiriza a autoridade dos pais e coloca na autoridade dos professores um poder que ele não teria se não fosse militarizada a escola. E com isso o sucesso está se mostrando realmente efetivo. Hoje nós temos desempenhos, resultados curriculares muito acima do que era antigamente nas escolas militarizadas. Existe uma crítica muito grande. Isso não é democrático, isso não é solução. Realmente não é democrático até certo ponto. Entretanto, está dando resultado. E contra fatos, não há argumentos. Mas soluções como essas podem ajudar. A gente vive um cenário hoje de liberdade talvez exagerada, né? Aliás, Bauman dizia aquilo no Retorno do Pêndulo, no livro dele, que se empurra muito a liberdade, a segurança fica lá atrás. E hoje a gente tem até uma
uma situação que alguns grupos, né, muitos de minoria, outros mais contemporâneos, acham que podem fazer o que bem entendem de acordo com o seu bel prazer ou com o seu entendimento, e isso cria até alguns preconceitos, mas não preconceitos com esses grupos, mas um preconceito reverso, né, com aqueles que ainda acreditam que é importante preservar valores de civismo, de família e tudo mais. Como é que o senhor enxerga esse momento e como ações como colégios militares e outros, por exemplo, conseguiria talvez trazer alguns personagens dessa história que a gente está vivendo contemporânea para a volta do que nós achamos como razoável de sociedade? Existe uma confusão muito grande, né, entre o que se entende como liberdade, né? Nos países mais desenvolvidos, a liberdade ela é cerceada até certo ponto pela liberdade do outro, né? A sua liberdade vai até onde a liberdade do outro vai. E no Brasil, a liberdade, depois principalmente do regime militar, a gente tomou um porre de liberdade, né? E tivemos com isso uma não preocupação com o outro. Então, a nossa liberdade, e assim é difundida, inclusive pelos meios de comunicação, ela é total. Ela parece que pode qualquer coisa, quando na verdade, para o bom convívio social, é necessário que essa liberdade seja limitada pelo conforto, pelo bem-estar do outro, para que isso não atinja o outro. O que acontece quando você faz uma boa gestão escolar? A boa gestão escolar, ela te dá uma disciplina, uma organização e uma gestão que automaticamente essa liberdade fica, no inglês é fit, ela fica ajustada, né? Hoje nós temos um desajuste de liberdade e ela, de uma forma ou de outra, ela é ajustada quando você coloca uma militarização na escola. Não precisa ser militarizada, basta que a escola seja organizada, que o professor seja respeitado, que a gestão aconteça, que os horários sejam cumpridos. Com isso, você tem automaticamente uma ajustagem do aluno. Por que não acontece isso? Você já viu uma universidade americana? Você já viu na universidade americana alguém entrar sem estar bem arrumado? Você já viu uma universidade pichada, uma universidade inglesa, Oxford, Cambridge? Não, mas aqui entende-se que é liberdade pichar uma universidade, tratar mal do bem público, porque isso é libertário, quando não é verdade isso. Então, a nossa preocupação hoje, principalmente dos pais, daqueles que têm um apego à educação formal, é fazer com que essa possibilidade de utilizar a liberdade fique dentro de um círculo convencional, humano e racional. Ele já saiu, no Brasil ele já saiu desse círculo. Então, para trazer para esse círculo, é necessário hoje alguns artifícios, talvez não tão, entre aspas, democráticos, que é militarizar uma escola. Mas se eu conseguir fazer com que essa escola tenha uma organização, uma gestão, uma disciplina justa, civil, automaticamente não vai ser necessário mais uma escola militar. É engraçado. Essa semana eu fiz uma crítica aqui no plenário por causa da roupa de algumas deputadas. Eu usei até a expressão chiquititas, carrossel, porque, veja, tem um regimento que fala sobre a vestimenta, mas realmente fala da vestimenta dos homens e das mulheres, é muito superficial. E eu, particularmente, eu não acho de bom tom vir a um local, um parlamento, que exige decoro, exige algum respeito com roupas espalhafatosas e tudo mais. Até entendo que, como o regimento não tem nada bem explícito, as pessoas acabam, se não está bem explícito, eu vou da forma que eu quero. Agora, ninguém vai para a praia de burca e ninguém vai para trabalhar num escritório de biquíni. Então, para cada local tem o seu... Sua roupa adequada. E isso é engraçado porque o senhor falou das universidades. Eu estive na UERJ há um pouco tempo atrás, deu uma confusão danada,
Porque é isso que você percebe, assim. Aliás, o reitor, se o senhor não sabe, o reitor, ele teve a pachorra de dizer que o legado dele em 4 anos como reitor é botar o elevador para funcionar. Então, a gente vê na UERJ ali, por exemplo, uma situação de total descuido com a universidade, partindo próprio de muitos universitários, até da forma de se vestir, de se portar, de usar drogas dentro do campus e tudo mais. E aí eu venho uma pergunta: o senhor acredita que o sistema público de saúde, de educação, eu vou mais além, o sistema de universidade, sistema superior, ele da forma que está hoje, é reversível a melhora dele ou é uma situação irreversível? Eu acho que é reversível, já está acontecendo essa reversão, porque os próprios alunos estão concebendo o seu processo ensino-aprendizado diferente do que está acontecendo. Então já existe um movimento, já existe uma percepção por parte principalmente do corpo docente e do próprio corpo discente, porque existe um patrulhamento ideológico muito grande que corrobora com essas ideias, né, que incentiva essas ideias de liberdade voltada para uma total possibilidade de se fazer o que se quiser, a hora que se quiser, da maneira que se quiser, que não é assim, mas existe uma corrente que defende essa tese e que está atualmente praticamente dificultando em muito que nós evoluamos em termos de ensino universitário. Nós estamos estagnados, eu diria, na década de 60. A gente ainda está com um espírito hippie na cabeça, pensando como na década de 70. Já passou essa época, nós estamos na era da informação, nós temos que ter uma pesquisa apurada, nós temos que ter um envolvimento. Se você pegar os nossos papers, os nossos documentos, eles estão visivelmente atrás de vários países, porque nós ainda estamos voltados para um tipo de ensino que é retrógrado. Então a evolução vai passar pela percepção de que esta, entre aspas, liberdade não é necessária para se ser democrata. Inclusive, eu tive há pouco tempo na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e é engraçado, lá você tem um estacionamento de prêmios Nobel. Então a gente está falando de pessoas de lá atrás, não. São professores atuais, pesquisadores atuais. De hoje, que tem um estacionamento. E aí, a gente olha, por exemplo, para aqui as universidades do Rio, tem centros de excelência, como a COP, a PUC tem também a parte de engenharia, laboratório de software. Mas você pega, no modo geral, quantos prêmios Nobel a gente tem aqui? Nenhum. Então, a gente não tenta, de fato, concorrer com as grandes universidades do mundo. E aí o senhor falou até sobre tecnologia. O senhor tem no seu currículo uma expertise de montar, por exemplo, centros de comando e controle. Né? A gente tem aqui no Rio de Janeiro o CICC, que é o Centro Integrado de Comando e Controle. E o Correio da Prefeitura, e agora está se votando, inclusive aqui na casa, o Centro de Comando e Controle da Baixada. O que o senhor acha que falta para esse centro de comando e controle e como eles poderiam ser melhor aproveitados? Um centro de comando e controle ele tem várias características, né? Nós, quando trabalhamos nos Jogos Mundiais Militares, no Pan-Americano, na própria Olimpíada, a primeira preocupação é um comando único. Quando você tem é a primeira lei da guerra, inclusive, né? Se você não tem um comando único, a coordenação ela se sobrepõe à decisão única. Então você fica subordinado de uma coordenação. E se alguém não quiser coordenar, a decisão vai ficar capenga. Então a primeira característica do centro é um comando único. E nós, por algum tipo de costume antigo, nós temos, quando eu digo nós, eu digo Rio de Janeiro, tem ojeriza a comando único. Então não existe comando único no CICC e não existe comando único no Correio. Então esse é o primeiro erro. Nós temos que adotar um centro de comando e controle com uma capacidade de decisão e uma capacidade de imposição dessa decisão com um comandante único. A partir daí, nós temos que ter uma tecnologia e uma capacidade de renovar essa tecnologia constantemente com o dia a dia. Então, os centros, por si só, eles
foram concebidos como projetos. Então o projeto terminou e daí para frente a gente não evoluiu. Eu diria que eles estão 3, 4 anos atrasados, cada um deles aí. Eles tinham que ter uma constante renovação em função da tecnologia que vai avançando. E essa renovação é que vai fazer, para um centro de comando e controle, que ele seja a semente da cidade segura, chamada Safe City, que vai ser a semente da Smart City, da cidade esperta, da cidade inteligente. Então, você não tem hoje uma Safe City. A cidade não é inteligente e não é segura. Você não tem um conjunto de reconhecimento facial. Mesmo as câmeras que estão distribuídas, elas não conversam entre si. Elas não têm o mesmo sistema. Você não tem uma capacidade de, com protocolos, reagir a diversos incidentes. Vamos tomar um incidente aqui, como por exemplo um incêndio, que aconteceu agora no hospital. Uma cidade inteligente, ela tem protocolos de reação que são praticamente automáticos. Aquilo acontece em 2, 3 minutos. Porque o incidente incêndio, ele é reagido. Incêndio em unidade escolar, incêndio em unidade hospitalar, incêndio em edifício, incêndio. Cada uma dessas já tem um protocolo e é disparado automaticamente pela inteligência artificial. Nós não temos isso aqui, embora tenhamos todos os instrumentos para ter. Nós temos dentro do Centro de Comando e Controle e dentro do Correio inteligência embarcada capaz de fazer isso. Mas as vaidades, a própria capacidade de trabalho que não se permite subordinar um comando único. Então nós temos dificuldade nesse campo. Enquanto a gente não fizer isso, né, Londres aproveitou a Olimpíada de 2012 e fez isso. Fez uma City Operation, que hoje tem um comando único, e quem está lá é um coronel da PM, um coronel do bombeiro, um coronel do exército, e esse camarada tem poder de decisão, ele tem poder de decisão de reunir um pelotão, de reunir um grupamento de bombeiros e disparar uma unidade a qualquer momento. Coisa que hoje, lá no Centro de Comando e Controle, é um cabo que pega o telefone e liga para o quartel. Hoje o tempo de reação de um incidente no Rio de Janeiro, policial, é 1 hora. E se houver morte, são 2 horas. Para você ter uma ideia, numa cidade como Nova York, isso não passa de 5 minutos. Uma reação no Centro de Comando e Controle é 2 minutos a 5 minutos. E nós não temos essa capacidade, embora exista tecnologia embarcada. Por que não temos? Por falta de decisão política. Inclusive, eu acho que o Centro Integrado de Comando e Controle poderia, inclusive, ser para outras áreas que não fosse só segurança pública, saúde, com certeza, por exemplo, educação. Ele poderia ser um centro de comando e controle, inclusive, com um viés de gestão, onde você pudesse fazer a gestão da cidade, principalmente o Correio, né, a gestão da cidade. Ou seja, você ter uma gestão de fluxo de multidão, né, crowd modeling, você faz um modelo de movimento de multidão e você consegue, pelo Centro de Comando e Controle, sem interferência humana, com simples inteligência artificial, você comanda, por exemplo, o gateway, o headway de trens. Não, o trem agora, com essa população que está aí nas estações, nós temos que ter um headway de 5 minutos. Agora não, agora tem que ser de 3 minutos. A inteligência artificial é capaz de fazer isso. E nós não fazemos. Por quê? Nós ainda estamos no papel e no telefone. Isso que o senhor falou de no centro não ter as pessoas que podem tomar a decisão é muito importante, tendo em vista que imagina um operador comum, ele sabendo de um incidente, tendo que comunicar um superior em outra unidade, que ele não está naquele local, para ele tomar uma decisão e repassar. O Centro de Comando e Controle não tem poder de decisão. Isso que é o maior, digamos, defeito dos nossos centros de comando e controle. Eles são centros de coordenação de ações. Eles não são centros de decisão. Ele não tem o poder, mas ao mesmo tempo ele tem a informação que é necessária para tomar a decisão. E tem a tecnologia. Eu diria que ele tem a tecnologia, ainda que, digamos, um pouco defasada hoje, mas ele tem a tecnologia embarcada para isso. Beleza. Bom, a gente vai com um assunto aqui que a gente recebeu diversos e-mails e questionamento. O senhor está de alguma forma envolvido nesse novo processo do autódromo ali em Deodoro. Fui chamado como consultor pela empresa que está iniciando o projeto. Pois é, um projeto que, se eu não me engano, quando foi demolido o autódromo de Jacarepaguá, a ideia já era ter o autódromo naquele local, né?
Teve agora uma... Vou contar para você o histórico. Vamos lá. O histórico é o seguinte: o autódromo existia em Jacarepaguá. E o prefeito na época, o Eduardo Paes, entendeu que ali deveria ser montado o Parque Olímpico. Como foi? Então, com isso ele teve que trabalhar junto, não só daquela comunidade que havia ali junto do autódromo, comunidade do autódromo, ele teve que deslocar aquela comunidade, inclusive para a unidade que ele construiu, como teve que destruir o autódromo para que fosse construído o Parque Olímpico. E assim foi feito. Utilizado nos Jogos Mundiais Militares, o stand, a parte de pismo, a parte de bicicross, a parte de toda a parte de esporte radical está lá, inclusive a canoagem. Então ficou definida que seria na área onde estava o antigo batalhão de forças especiais. Então o Exército cedeu a área, que era de jurisdição federal do Exército, para o município, mas exigiu que houvesse uma contrapartida. Foi pago ao Exército, o Exército saiu dali, construiu o centro de operações especiais, que era ali, construiu, agora está aqui na praia ali em Niterói, né, no Imbuí, praia do Imbuí, e aquela área então ficaria para o município. Acontece que o município no último momento não teve recurso para pagar o Exército. E o Exército disse, não, sem o recurso eu não passo para o município. Aí o Exército então recebeu do Ministério, porque então o presidente determinou, recebeu do Ministério do Esporte os recursos. Então o terreno que era federal, de jurisdição do Exército, passou para ser federal, jurisdição do Ministério do Esporte. Ocorre que com o final de 2018 o Ministério do Esporte é extinto. Com isso, o terreno passa para a Secretaria de Esporte. Era Ministério, passou para a Secretaria. Só que a Secretaria não pode ser detentora de patrimônio. Então, volta para o Ministério da Cidadania. Cidadania. Então, o terreno é do Ministério da Cidadania. O Ministério da Cidadania tem que fazer simplesmente, legalmente, está tudo certo, passar então a jurisdição para o município. E é do município. Por lei, por determinação, não há qualquer questionamento a esse respeito. Então, hoje, o terreno está sob jurisdição do Ministério da Cidadania e deve passar para a jurisdição do município. Independente disso, o município fez uma licitação para que se construísse o autódromo. Uma empresa ganhou e essa empresa então está tentando iniciar os trabalhos, tendo em vista que para que se inicie realmente os trabalhos é necessário que se conclua esse procedimento jurídico, que é passar o terreno para a jurisdição do município. Mas já está, digamos, o caminho está todo pavimentado, ou seja, legalmente todas as ações foram concluídas e as providências estão sendo tomadas nas outras áreas. A gente tem aqui, muitas pessoas mandaram mensagens com relação ao... Eu sabia que ia haver esse tipo de pergunta, mas vamos lá. Vamos lá. Que é com relação ali à mata, isso, enfim. Isso. Eu, particularmente, eu nunca vi uma floresta ali. Eu estou lendo aqui a floresta do Camboatá. Eu sinceramente, das duas uma, eu sou muito leigo ou se criou uma floresta agora, mas vamos lá. Vou começar pelo Felipe, que ele diz o seguinte: se existe uma alternativa locacional ao lado e no mesmo bairro, por que destruir uma floresta de Mata Atlântica com 200 mil árvores? Se a EIA-RIMA for elaborado sem distorções, esse licenciamento não será autorizado e vai apontar outro lugar. É o seguinte, as minhas respostas estão baseadas no meu conhecimento como consultor, então fui chamado. Então, uma coisa importante, né? Da mesma forma como eu trabalhei na Olimpíada e esse tipo de informação era constante com relação ao campo de golfe. Então, as informações que as pessoas têm são as informações de jornal e são informações distorcidas. Tá. Então, hoje, nós fizemos um levantamento do campo de golfe, por exemplo, onde a gente levantou cerca de 300 espécies de vegetais e
mais ou menos umas 180 espécies animais. Dessas 480 espécies, nós replantamos praticamente 5.000. Então hoje o campo de golfe é um modelo de recuperação de área degradada. Então, o que acontece? O lado jurídico, o lado legal, ele não permite que isso que ele está com medo aí aconteça. Ele não permite. Simplesmente o lado legal não permite. Ou seja, o levantamento do EIA-RIMA é feito e se relaciona todo o tipo de vegetação e todo tipo de animal. Aí cada vegetação, por exemplo, uma vegetação secundária, ela, se você retirar, você é obrigado a plantar 6, 8. Tem situações em que você é obrigado a plantar 100. Você retira uma e é obrigado a plantar 100 unidades daquela vegetação. Então, isto que ele está falando, ele não precisa temer. Ou seja, o EIA-RIMA, né, que é um estudo de impacto ambiental, está sendo feito rigorosamente, tanto na parte animal como na parte vegetal. Todo aquele bioma ali, ele é semelhante a toda a área que envolve Jericinó e o Parque Radical. Então, se você, não é só o Parque Radical, ali toda a área de Madureira. Então, se você quiser mobiliar com 20, 30 unidades para cada unidade retirada, você não vai degradar o bioma. E você vai continuar com o mesmo ou muito mais número de árvores, de espécies animais, etc., que estão sendo consideradas na área. Então, a primeira preocupação que todos nós temos, é não degradar o ambiente. Primeiro lugar. Segundo lugar, aquela área não é uma floresta. Aqui quem está falando é quem morou ali. Eu morei ali como garoto de 13 anos de idade. Com 7 anos de idade eu assisti aquela área ali, explodia, que ali dentro tinha um paiol. Aquela área tem predominantemente mata secundária. O que é mata secundária? É a mata que a gente corta e depois nasce de novo. Então, predominantemente é uma mata secundária, não é uma floresta. Tá? É a segunda informação. E a terceira informação é o seguinte: toda a área, toda, sem exceção, ela está sendo estudada em conjunto com o bioma maior, que é Jericinó, Serra de Madureira. Então, qualquer providência que acontecer ali vai considerar não aquilo ali, porque aquilo ali é pouco, perto de todo o bioma. Vai considerar toda a área a ser, a intervenção à área vai ser considerada. E a gente pensando no autódromo, eu sinceramente eu desconhecia as informações do ecossistema que tem ali, mas todavia o autódromo, pelo que eu li, pelo que eu entendi, ele vai trazer alguns benefícios importantes para o Rio de Janeiro, né? Primeiro, por si só, empregos, né? Além dos empregos, a gente vai ter a questão de ter um novo equipamento na cidade do Rio de Janeiro que possa trazer grandes eventos. Inclusive a gente tem, agora a gente está conseguindo avançar aqui na casa para virar lei a agenda, né, Rio de Janeiro a janeiro, né, o projeto Rio de Janeiro a janeiro, e tem até a questão ali de trazer a Fórmula 1 e tudo mais. É possível hoje trazer de fato a Fórmula 1 para ali, outros eventos, que não seja só de automobilismo? Como é que está isso? O mais importante, que eu acho que tem que ficar bem caracterizado, é que aquilo ali não é simplesmente um autódromo. O projeto não é simplesmente um autódromo. Eu lembro sempre como é que a solução de Medellín, há 25 anos atrás, tinha 75 mortes violentas por 100 mil habitantes. Hoje tem 8, tem menos que Nova York. Nova York tem 9 mortes por 100 mil habitantes, mortes violentas. Medellín tem 8. O Rio de Janeiro varia aí, ano a ano, de 33 para 40 mortes violentas por 100 mil habitantes. Então nós estamos numa situação pré-Medellín, sendo que nós temos um defeito. Nós temos um fuzil na esquina que Medellín não tinha. Nós temos um fuzil hoje que é talvez um dos maiores problemas urbanos do mundo, é a convivência com o fuzil na esquina. E como é que Medellín resolveu? Com o que se chama de capacidade instalada. Ou seja, uma universidade, um ginásio, uma instalação esportiva, um estádio, onde você consiga reunir toda a comunidade em torno de projetos, não só
de eventos, mas principalmente de projetos sociais, onde você coloca a mãe, o filho, trabalhando junto, estudando, praticando esporte, praticando arte, praticando música. Então, a concepção do autódromo é uma concepção de capacidade instalada. Então ali vai haver um ginásio, vai haver instalação para música, vai haver instalação para a própria corrida, né? Mas é uma instalação muito mais ambiciosa do que simplesmente uma corrida. E já existe programação para o ano inteiro, não só programação de evento, mas programação para a comunidade. Então, eu comandei ali, fui comandante da Brigada de Operações Especiais e ali era o centro, era a Escola de Operações Especiais. Centro de Estudos das Operações. Qual era o maior problema que a gente tinha ali? Invasão. Então, regularmente nós tínhamos que tirar as pessoas de dentro, porque elas invadiam, porque a comunidade está crescendo e a tendência é invadir. 2, cadáveres, porque ali tem um cemitério de Ricardo ali do lado. As pessoas jogavam cadáveres ali para dentro. Às vezes a gente amanhecia com 2 cadáveres domingo de manhã. Aí o cara ligava para mim: general, tem 2 presuntos aqui lá no fundo do quartel. Então, aquela é uma área muito violenta. Nós temos próxima, Pedreira, Chapadão. Então, a nossa intenção, e isso nós estamos conversando com o prefeito e conversando, é trazer para a área todo o suporte social para que essa capacidade instalada funcione como um catalisador e dê uma nova centralidade à cidade. Com esta possibilidade de você instalar uma capacidade de atendimento social, você vai obrigar o governo a trazer realmente o transporte, a trazer realmente a iluminação, trazer realmente a segurança. Ali nós temos mais ou menos 100, 110 linhas de ônibus. Nós temos o terminal de Deodoro, nós temos o BRT da Avenida Brasil, nós temos o BRT da Transolímpica. Então nós temos todos os instrumentos para fazer daquilo ali uma capacidade instalada, já está planejado. É só você completar aquilo que inclusive já foi iniciado ao longo das Olimpíadas e dos grandes eventos. Então, se você conseguir completar e trazer isso para a comunidade, o ganho, nós calculamos, é da ordem de 5 mil empregos diretos, porque vai ter não só o pessoal que vai trabalhar no próprio autódromo, mas tem toda a parte de hotelaria, restaurante, shoppings, toda a parte de negócios, vai ser modificada com a presença do autódromo. E nós temos ainda disso, o cálculo é mais ou menos 10 mil empregos indiretos. Então, a intervenção na área vai ser uma intervenção muito positiva. E se não houver a intervenção, quer dizer, eu diria que nós não vamos ganhar mais floresta, que a gente pode ganhar mais floresta, se for, entre aspas, se for o caso de nós fazermos essa intervenção, nós vamos ganhar mais floresta e nós não vamos ganhar a parte social. Então eu acho que é de todas as maneiras, não acontecer o autódromo é prejuízo para todo mundo. E o Rio de Janeiro está carente de instalações dessa natureza, está carente de eventos, está carente de turismo, está carente de negócio. É uma grande oportunidade. Outro detalhe importante, não existe outra área para construção. Quando eles dizem que existe outra área, é para botar outra área dentro do território do Exército. Mas quem conversou com os russos para colocar isso lá dentro? Quem disse que o Exército quer ceder? Não quer ceder. Aquilo ali é área de instrução, estão dando tiro. Outra coisa, vai ter que haver uma desminagem muito maior do que houve lá dentro do território do antigo Centro de Instrução de Operações Especiais. Que não é o caso, porque isso aí vai tornar o projeto inviável. Então, não existe outro local, aquele local é adequado, não vai haver essa degradação que estão acusando o projeto, e pelo contrário, vai haver um grande ganho para a sociedade. Agora, é importante que a gente, e aí eu agradeço a você a oportunidade, que a gente divulgue essas ideias, que faça essas ideias chegarem à população, porque a população normalmente se apega a algum tipo de slogan, vamos defender a floresta, e tarará. É muito bonito isso, só que no cerne, né, na verdade, na raiz do problema, isso não é verdade. Então é importante a gente trazer realmente todos os dados e completar essas informações de forma que a população
inclusive ela possa debater e possa dizer, não, eu prefiro que a pista passe por aqui, não, eu acho melhor passar por lá porque aqui tem menos barulho. Eu acho que isso é perfeitamente viável. Agora, simplesmente criticar o projeto sem um conhecimento maior do projeto, eu acho que é leviano. Aliás, eu até faço um pedido aos organizadores do autódromo, eu dei uma ideia para o secretário de Ciência e Tecnologia, Leonardo Rodrigues, que se fizesse em conjunto com o autódromo uma FATEC ali no autódromo, É possível. Voltado ao ensino técnico de automobilismo. Não, e de mecânica, Exato. de hotelaria, de restaurante. Então eu acho perfeitamente, não é só possível, é necessário. Pois para que a gente possa... a gente traz a sociedade ali também. Você sabe que ali nós temos da ordem do norte da Avenida Brasil, nós temos da ordem de 1,5 milhão de pessoas. Vindo da Ponte Rio-Niterói, mais 1,5 milhão de pessoas. Ao sul nós temos mais ou menos 500 mil de pessoas. Isso dá mais ou menos 4,5 milhões de pessoas. Se nós tivermos uma capacidade instalada, nós vamos com certeza, nós vamos ter ali, sem necessidade de deslocamento para o centro da cidade, da ordem de umas 35, 45 mil pessoas vão começar a não ter que vir para o centro da cidade, não ter que se deslocar para Madureira, podem fazer a sua vida, o seu emprego, o seu ganho de emprego e renda ali. Então a gente vai deslocar, vai dar uma centralidade nova para a cidade. Eu acho que é um ganho para todo mundo. Então as pessoas, antes de criticarem e de abraçarem bandeiras ecológicas, que são mais ou menos fáceis de abraçar, porque são maravilhosas. Defender a floresta, os animais é maravilhoso. Eu sempre cito o que fizeram lá na Raposa Serra do Sol, quando o juiz que decidiu, lá no Supremo Tribunal Federal, falou em índios, em campinas, em cavalos, não sei o quê, e nunca houve isso lá na Raposa Serra do Sol. E hoje nós temos mais ou menos uns 30 mil índios esmolando lá, pedindo esmola lá em Roraima. Nós temos, todos os arrozeiros saíram e o estado de Roraima é inviável, porque só sobrou 15% do território do estado de Roraima para qualquer tipo de produção. Por quê? Porque a decisão foi feita em cima de uma paixão ecológica irracional. Então, antes da gente tomar a decisão em cima de uma paixão ecológica irracional, vamos nos aprofundar no problema, vamos estudar isso aí para ver se realmente o que é mais importante até para a subsistência de todos ali. Inclusive fica aqui, mais uma vez, o meu pedido, se o autódromo puder ceder um prédio de eu acho que no projeto já existe isso. Isso é ótimo, porque primeiro que a gente entrega um equipamento educacional para o estado muito bom, para a cidade do Rio de Janeiro muito bom. Com relação ao tema índio, eu sou suspeito a falar, todos sabem da minha briga com aquela aldeia Maracanã, que não é aldeia, que agora a gente ganhou na justiça, vai ser desapropriado. Eu não tenho problema nenhum de fazer, inclusive ali, eu sou a favor de fazer um museu da imigração no estado do Rio de Janeiro, onde você tem não só os índios, mas como os portugueses, os franceses e todos os outros que aqui chegaram bem antes de nós e botaram as suas culturas aqui. Inclusive lá, quando você passeia naquele local, você vê carros estacionados. Cara, não é índio, não esquece, índio não anda de Corolla e não é índio branco de olhos azuis, eu nunca vi isso, a não ser que seja um índio dos países eslavos, né? General, tem muitas perguntas aqui com relação ao tema do autódromo com relação à floresta Camboatá, mas o senhor explicou com muita clareza. Eu quero deixar bem claro o seguinte, nós estamos fazendo um trabalho rigorosíssimo. O estudo de impacto ambiental, o relatório, o levantamento de espécies. Então, isso está sendo feito rigorosamente, da mesma maneira que nós fizemos no campo de golfe. Então, a preocupação é que não se faça, não se degrade, pelo contrário, que se multipliquem as espécies e que se aproveite todo o bioma do entorno. Então, essa preocupação, eu diria, principalmente para o pessoal que está assistindo, que nós somos mais preocupados com isso, por quê? Não só para atender a lei, mas principalmente porque isso é um ganho para o Estado do Rio de Janeiro. Claro. A gente não pode fazer um projeto no qual o Estado perca. Ele tem que ganhar. Ele tem que ganhar em ecologia e tem que ganhar em capacidade de emprego e renda, que é o que a gente está tentando fazer. E, principalmente, trazer para o Rio de Janeiro novas
oportunidades de negócio, turismo, toda a parte de ensino, aprendizagem, capacitação, tudo isso são objetivos que estão sendo levados em consideração. Tá certo. Bom, está chegando aqui ao final do programa e no final a gente sempre faz uma troca de livros, né? Eu estou com um livro aqui para dar para o senhor, que é de Napoleão Hill, se chama Mais Esperto que o Diabo, o mistério revelado da liberdade e do sucesso. Ó, Muito bacana. dá para o senhor. Muito obrigado. Tiver a oportunidade de ler, eu nunca li, mas Eu vou, é lhe um dar, best-seller. eu vou lhe dar um livro que eu faço questão. Eu sou um apaixonado por história. Isso é Eu muito acho bom. que uma pessoa, que um político que nem você, jovem, é importante que você conheça o Rio de Janeiro. Ah, Então muito aqui bom. está a história das ruas do Rio de Janeiro. Aqui, ó. Aí, pessoal. Tá? Aqui é um livro Isso aqui é o Arco do Teres, né? Exatamente. Então aqui tem como é que nós construímos a nossa cidade, que é uma coisa diferente da construção, por exemplo, do espanhol. É uma construção desorganizada, porém uma construção muito mais afetiva. No Rio de Janeiro tem em suas ruas um cabedal afetivo que poucas cidades têm. Uma vez eu ouvi de um historiador falando o seguinte: olha, o Rio foi construído para dar errado. Mas que bom, porque isso é maravilhoso por causa disso. Porque realmente a gente, entre o mar e a montanha, conseguir fazer uma cidade com diversos problemas, mas mesmo assim uma cidade que acho difícil quem vem para cá não se apaixonar, né? É verdade. General, obrigado pela sua presença aqui no programa. Foi muito importante para a gente tirar principalmente as dúvidas do autódromo, falar um pouquinho da experiência com relação a comando e controle. E é isso, a gente sempre se coloca aqui à disposição para conversar, para trazer ideias, projetos. Eu que agradeço, Alexandre, e me coloco à inteira disposição, principalmente da comunidade, do entorno lá da área do Camboatá, para nós conversarmos e principalmente ouvirmos a comunidade, de forma que o que a gente fizer atenda muito mais a eles do que o restante da cidade. Eles são os maiores interessados e podem influir nisso. Eles podem influir nisso, eles nos dando ideias e nos dando quais são as suas demandas, quais são as suas necessidades. Pessoal, você que esteve até essa hora conosco, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre questões da cidade, do estado do Rio de Janeiro. E é isso, na próxima segunda estaremos juntos novamente com mais um Segunda com Quinoplock. Um forte abraço e fiquem com Deus. Fica aí o meu boa noite e o meu muito obrigado.